383 milhões de reais é o valor que o Flamengo faturou nos 3 primeiros meses do ano de 2026. Vamos falar sobre isso. Vamos falar também sobre José Boto, que após a saída de Cebolinha já tem um substituto. Vamos falar também sobre a proposta de renovação que está na mesa do Danilo, que ele pode se decidir após a Copa do Mundo. Milhares de outras notícias você acompanha aqui no canal Arthur Notícias Flamengo. Fala, galera, sou Arthur Félix, sabe me dar mais aqui no meu canal Arthur Notícias Flamengo. E eu já traí sua ação em nosso Flamengo. Antes de começar, deixe seu like ele é muito importante pra gente. Seu like mostra que você está gostando do nosso conteúdo, então é muito importante seu like. Seu like ele ajuda demais o nosso canal, demais o nosso crescimento. Seu like mostra que eu traga mais e mais vídeos, mais e mais notícias do Flamengo, mais e mais conteúdos do Flamengo. Então é muito importante seu like. Seu like ele ajuda demais para o nosso canal. Já deixa o like, se inscreve no canal aqui, que é muito importante para a gente conseguir alcançar as nossas metas aqui no YouTube. A gente está querendo chegar aqui no marca de 2 mil inscritos. Então é muito importante que você se inscreva aqui no canal. Muito importante minha subscrição. Subscrição ajuda demais o nosso canal, demais nosso crescimento. Tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se. Então é muito importante que você se inscreva aqui no nosso canal. Já deixou o like? Já se inscreveu? Agora ativa o sininho de notificação, que sempre que eu postar um vídeo novo ou subir um vídeo novo, você vai ser o primeiro a saber e o YouTube vai te notificar. Bom, deixa eu começar o vídeo. Já falando da situação envolvendo esse valor de 383 milhões, que a situação é o seguinte, cara. Porque parece que mais que o Flamengo tem conseguido chegar no ano passado, no caso de 2 bi, nos 3 primeiros meses do ano passado, o Flamengo faturou um bem menos, tá ligado? Por exemplo, esse ano, em janeiro, fevereiro e março, o Flamengo já faturou 383 milhões. Já em 2025, que o ano que foi o Flamengo ganhou dinheiro novo, quando eu falo dinheiro novo, é questão de competições que o Flamengo nunca disputou. Tipo assim, competições que já disputou, mas foi muito tempo atrás, tipo, uma final de Mundial de Clubes, porque o Flamengo foi vice, mas o Flamengo ganhou muito dinheiro. O Flamengo jogou a Copa do Mundo de Clubes, que é uma nova competição, perdeu o pai de Munique, mas ganhou muito dinheiro. Ganhou dinheiro do Gerson, ganhou do Wesley, ganhou da Copa do Brasil, do Brasileirão, da Libertadores. Então, juntando tudo isso, deu esses 2 bi. Agora, a questão do início desse faturamento comparado desse ano, porque ano passado o Flamengo, em janeiro, fevereiro e março, ano passado, o Flamengo só tinha faturado 248 milhões de reais. Então, tipo assim, é um valor que você pode, caramba, será que o Flamengo vai faturar? Só que eu falei, como esse ano vai ter a pausa para a Copa do Mundo, eu acredito que o Flamengo deve faturar, sim, 1 bi. Mas é claro que é muito dinheiro, é claro. Mas eu acredito que como não vai ter todas essas questões de várias competições no mesmo ano, várias, então eu acredito que o Flamengo deve chegar ali no máximo a 1 bi ou quase 2 bi. É claro que a gente tem que ver o que vai acontecer. O fato é que o Flamengo vem aumentando cada vez mais o seu faturamento. Quem sabe um dia chegar a 3 bi aí, ia ser muito bom. Bom, vamos falar agora sobre a situação envolvendo a renovação de contrato do Danilo. Por quê? O jogador pode definir o seu futuro. A informação é que o jogador deve decidir o seu futuro após a Copa do Mundo. E a informação é que o Flamengo ele tem uma proposta na mesa para renovar o contrato. A ideia do Flamengo é apresentar um projeto para o jogador, quando ele se aposentar, ele trabalhar no departamento de futebol do Flamengo. Ou então, a ideia é ele renovar com o Flamengo e depois, quando ele aposentar, ele vai vir trabalhar. E aí, a situação é a seguinte: eu vi a informação é que o jogador deve se aposentar depois da Copa do Mundo. A informação é que o Flamengo deve fazer uma proposta para ele trabalhar aqui no clube. Mas vai lembrar que também tem clubes da Europa interessados, clubes que essa temporada não disputaram a Champions League, mas vão disputar na temporada que vem. E aí tem alguns clubes interessados. E aí, cara, eu vou ser sincero pra você, se o Danilo for realmente aposentar após a Copa do Mundo, tem que vir uma proposta. A questão é a seguinte: enviou uma proposta para ele trabalhar no departamento de futebol do Flamengo. O Flamengo já tinha falado isso com ele. Então, Danilo, você vai aposentar? A gente faz a proposta de você trabalhar aqui no departamento de futebol do Flamengo junto com o José Boto e a comissão. Você aceita? Pô, eu aceito. Então, beleza, bora, tá ligado? É claro que a gente também vai muito a questão do jogador, igual eu falo, a decisão final é do jogador. Então é claro que a gente tem que ver o que vai acontecer
nessa situação. Torcer que ele consiga ficar no Flamengo aí por pelo menos mais um ano e depois se aposentar e vir trabalhar no departamento de futebol do Flamengo. Bom, vamos falar agora sobre a situação envolvendo o atacante Luiz Henrique. Por quê? Não o Luiz Henrique dos Dentes, gente. É o Luiz Henrique lá da Inter de Milão. Porque a situação é o seguinte. Em 2023, quando o Flamengo... todo mundo sabe que em 2023 o Botafogo ter ganhado o Brasileirão, mas perdeu na última rodada. E aí a situação é o seguinte. No início do ano, o Flamengo estava tudo acertado para contratar esse atacante que na época jogava no Olympique de Marseille. Na época, tava tudo acertado, tudo. Já tava assim, Flamengo acerta, já tava assim, tá ligado? E aí, de última hora, o clube que ele jogava, que era o Olympique de Marseille da França, eles foram lá e botaram uma cláusula, tipo, pra quebrar as pernas do Flamengo. E aí botou essa cláusula, obviamente o Flamengo não aceitou, porque, se não me engano, não tinha mais dinheiro, e aí a negociação não foi pra frente. E aí depois a negociação foi encerrada. E aí, depois, no outro dia, saiu que o Botafogo tinha acertado a contratação dele. Ele deu uma entrevista pro Globo Esporte, se não me engano, foi ontem, e falou que chegou muito próximo em 2023 de jogar pelo Flamengo. E aí, depois ele foi pro Botafogo, jogou muito bem, né? À toa que depois saiu do Botafogo, foi direto pra Inter de Milão. Atualmente tá lá na Inter de Milão ainda e vem jogando muito bem mesmo. Então, como é que ele tem a ver? Eu trouxe isso aqui porque ele falou que quase jogou no Flamengo, então, mas, gente, muita gente falando, será que o Flamengo vai contratar? Gente, ele tá muito bem na Inter de Milão, então eu acredito, eu acho muito difícil o Flamengo contratar, mas que teve oportunidade, teve. É claro que a gente tem que ver o que vai acontecer, o jogador deu essa declaração, a torcida fica, muita gente já sabia disso em 2023, mas muita gente não sabia. E é claro que a gente tem que ver o que vai acontecer. Bom, vamos falar agora sobre a situação envolvendo a situação do Everton Cebolinha. Por quê? A situação do Everton Cebolinha é o seguinte, cara. O Flamengo tem uma aposta para depois que vender o jogador. Como assim? A situação é o seguinte. Na ponta esquerda, o Flamengo tem. Na ponta, o Flamengo tem quem? O Flamengo tem o Bruno Henrique, tem o Samuel Lino, tem ali o Carrascal, que cai também na ponta esquerda, tem o Plata, que também cai muito ali na ponta, e também de vez em quando ali você pode botar até um Paquetá ali direito. Então o Flamengo tem em torno de 5 a 4 jogadores só que podem jogar na ponta esquerda. E aí a informação é que a gente sabe que o Cebolinha realmente vai sair do Flamengo, e o Flamengo tem um plano para o Cebolinha. O que acontece? Esse plano, o Leonardo Jardim já autorizou o Flamengo a fazer isso. A ideia do Flamengo é o seguinte: vendeu o Cebolinha, beleza. Agora o Flamengo quer fazer um esquema de aposta. Como assim? O Flamengo quer usar esse dinheiro do Cebolinha para ir lá procurar um jogador, contratar ele barato, desconhecido, quer contratar um jogador desconhecido barato e trazer para o Flamengo para ser o substituto dele. E aí para ver se ele vai dar certo no Flamengo e no futuro, vamos supor. Vamos supor, o Flamengo paga, sei lá, quando o Flamengo quer fazer a mesma coisa que fez com o Pablo Mari. Ninguém conhecia ele, o Flamengo pagou baratinho, jogou muito bem em 2019, no todo foi pro Arsenal. Então, o Flamengo quer usar esse plano do Pablo Mari para fazer esse hoje, só que não é questão de zagueiro, é questão de atacante. Então, o Flamengo quer achar um ponto esquerda barato, desconhecido, e para contratar para ser substituto do Cebolinha, para ver se vai dar certo. E aí, no fim, o Flamengo quer ver se no futuro vai conseguir vender muito mais caro. Vamos supor, o Flamengo paga nele 1 milhão, paga 1 milhão e meio. Vamos supor, o Flamengo pagou 1 milhão e meio. Conseguiu vender isso lá por 10 milhões. Aí valeu muito a pena. Ou então mais, tá ligado? Enfim, a ideia do Flamengo é fazer isso após após a saída de Everton Cebolinha. Como eu falei, o técnico Leonardo Jardim já autorizou o Flamengo fazer isso. E é claro que a gente tem que ver o que vai acontecer nessa situação, hein, envolvendo o Everton Cebolinha. Bom, o Flamengo faz o treino hoje visando o jogo amanhã contra o Vasco. Tô achando que hoje é domingo, mas não é. Hoje é sábado. Esse feriado na sexta-feira quebrou minhas pernas. Então, hoje é sábado, o Flamengo fazendo o último treino visando o jogo contra o Vasco no Campeonato Brasileiro. Hoje o Palmeiras também joga, se não me engano, 6h30 da tarde contra o Santos. A gente vai estar de olho nesse jogo também para ver o que vai acontecer. Bom, galera, é transformações do nosso Mengão. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal. Beijo pra vocês, que Jesus chama. Falou.